presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros E esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro se a minha alma se perder sem ti, Senhor? De que adianta eu juntar os meus tesouros e esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluias, glórias, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, Pai, e sem tua presença não somos nada, sem tua presença nada é. Aleluia. Tua presença É o que me basta. E quem sou eu sem ter amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem ter amor, Senhor? Mais uma vez. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem ter amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Glórias. Glórias. Aleluia. Aleluia. A graça dele nos basta, igreja. Porque a graça foi um preço incalculável. A graça do Senhor Jesus foi um preço
que nenhum homem na humanidade pode pagar. Somente aquele homem que era Deus, mas se fez carne, com um propósito aqui na terra, de nos resgatar do lodo do pecado. Mas Ele nos deixou um amor maior que a sua graça. Ele não nos abandonou. Ele ressuscitou o terceiro dia e derramou a sua graça sobre a humanidade. E Ele voltará. Mas a graça dele nos basta, porque é bom estar na presença dele, com Ele todos os dias, em todos os momentos. Ele tem que estar conosco em todos os lugares. Você precisa estar abraçado com Jesus todos os dias. Não importa a situação, não importa se é triste, se é alegria, festa, não importa a dor, não importa o deserto, Ele está sempre comigo e com você. Então vamos agradecer. Graças eu te dou, eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor.
Mais uma vez, igreja, diga que Ele é digno. Mas ressuscitou. Ressuscitou. Diga, digno é o Senhor, digno de toda honra, digno de todo louvor, digno de toda adoração. Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aplauda o nome de Jesus. Mais forte, igreja. Aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Pai. Irmãos, curva a sua cabeça em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós queremos te glorificar mais uma vez, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Tu és digno de todo o louvor, de toda a glória, Senhor. Por mais que fazemos ou falamos, Senhor, é pouco, Senhor. Muito obrigado, Deus Todo-Poderoso, por poder te glorificar, te exaltar, te louvar. Ó Deus Todo-Poderoso, continua se manifestando no nosso meio. Continua, Senhor, nos purificando, nos tornando limpos, Senhor, porque é o Senhor que quer a nossa presença. Não foi nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu, Senhor. Deus Todo-Poderoso, quebra todas as cadeias, meu Pai, através dessa adoração. Vai quebrando, Senhor Deus, toda tristeza, toda cadeia, Deus Todo-Poderoso, de depressão, toda cadeia de mentira, caia por terra em nome de Jesus. Que Tu és digno de toda a glória e toda a honra, Senhor. Majestade santa, vivo está. Tu és vivo, Senhor. Deus Todo-Poderoso, entregamos esse louvor para Ti, Senhor. Muito obrigado, Deus Todo-Poderoso, pela Tua presença. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor. Continua conosco, Senhor. Trata os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, as nossas dificuldades. Manifesta, Deus Todo-Poderoso, o Teu poder no nosso meio, Deus Todo-Poderoso. Ó Deus Todo-Poderoso, continua agindo, Senhor. Nós te amamos, Senhor, nós te queremos, aleluia. Tu és adorado, Senhor. Tu és perfeito, santo, santo, digno de glória, poderoso, glorificado, aleluia. Aleluia, Teu nome é santo, Teu nome é poderoso, grande é o Rói, aleluia. Tu és o Deus que tudo vê, Senhor. Deus Todo-Poderoso, vai destruindo, Senhor, a cadeia, Deus Todo-Poderoso. Os seus filhos se encontram, meu Pai, abatidos, com tristeza, Senhor. Limpa o coração neste momento, Senhor. A Tua palavra diz, meu Pai, que nós devemos Te adorar, porque o Senhor é o Deus que trabalha no meio dos louvores. Trabalha no meio dos louvores, Senhor. Aleluia, santo Tu és, poderoso Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Santo Espírito, Paracletos de Deus. Pneuma, aleluia. Sopra, Espírito, sopra. Sopra no nosso meio, Espírito. Sopra, sopra, sopra. Ruá, Elohim Kadosh. Ruá, Elohim Kadosh. Ruá, Elohim Kadosh. Aleluia. Aleluia, Santo, poderoso Deus. Senhor, continua usando, meu Pai, os Teus servos para Te adorar, Senhor. Continua transformando os louvores, meu Pai, em armas, meu Pai, que destrói o mal. Ó Deus poderoso, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Pode se assentar, igreja. Aleluia. Aleluia. Primeiro eu quero trazer as boas-vindas para os visitantes dessa noite. Tem visitante aqui hoje? Levante a mão. Se não tiver, eu falo o nome, porque eu peguei o nome, tá? Mas amém. Então seja bem-vindo a Cecília Maiara e o filho Lucilo, a senhora Maria, o Roger, que já é da casa, mas ainda continua por enquanto, mas já está até pregando aqui, né? E a Alice. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, vamos passar, essa semana vai ser uma semana voltando ao ritmo normal de Nova Vida, né? Vai ter culto quase todos os dias. Vai ter culto na quarta-feira, que é o culto de oração, oficina da alma, que é das 19 horas até 8h30. Domingo, irmãos, está tendo um tempo muito bom de aprendizado na IVEX, meus irmãos. Estamos estudando a revista Fundamentos que sustentam a nossa fé. Hoje nós falamos sobre arrependimento, que é a parte que nós devemos vigiar todos os dias, se arrepender a todo instante, porque sem se arrepender não terá como ver o Senhor. Então,
eu quero deixar mais uma vez o convite para a igreja participar da IVEX. É muito importante, irmãos. Precisamos crescer na palavra. Estamos debaixo de uma profecia muito grande esse ano. Então, devemos estudar a palavra. Vim para a igreja para aprender. Então, deixo aqui o convite estendido para a igreja, na IVEX, todos os domingos, 9h30 da manhã até as 11. Hoje eu bati o recorde de novo, acabei 10h58. Acabei a tempo. Eu orei 5 minutos, então passei 11h03. E à noite é esse culto, começa às 19 horas. Também temos os grupos de vida, que os do Boa Vista já voltaram, mas ainda o da Saudade ainda está em recesso. E quem quiser participar, irmãos, é só entrar em contato com a liderança. Tanto o pastor Nils, o pastor Marcelo, que não se encontra aqui hoje, eu, a diaconisa Ana, só falar com a gente. É muito importante, irmãos, o grupo de vida, porque é no grupo de vida que você se solta mais, que você acaba perguntando mais, porque no domingo, a não ser na IVEX, que é domingo aqui, tem vezes que se Deus não mandar a gente calar a boca, a gente fica falando até a noite. Então, é o momento melhor que tem para você aprender, perguntar, tirar dúvida, é no grupo de vida, porque também é um momento que pode ser tirado para oração, às vezes para um gabinete, como já aconteceu com a gente lá no Boa Vista, pode ser tirado para uma comunhão. Então é importante, igreja, participar. Se você não está participando e tem perto da sua casa, nesse momento eu não te convido não, eu te convoco, porque é uma bênção participar do grupo de vida, tem feito muito bem para a minha vida. Eu tenho testemunho da minha dieta, começou num grupo de vida, porque vai num grupo de vida, chega lá, né, gordo assim, já oferece comida, né? E aí eu cheguei e falei, não posso comer. E já se passou quase 2 anos. Então é um momento muito importante para a igreja. E também quero falar que sexta-feira agora, dia 27, está retornando o grupo de homens. Homens segundo o coração de Deus. Homens, solta a voz, homens. Só tem um pastor. Vai, Augusto, solta a voz. Não é homem, não. Aleluia. Está pensando. Então, voltou agora de novo, começa agora dia 27. E é muito importante a presença dos homens, porque é um momento ali que, por exemplo, eu posso falar de mim. O ano passado, por mais que não foi um culto, Deus falou muito comigo. E através do grupo de homens, eu tomei atitude para proteger a minha esposa e proteger a minha casa. E tenho agido pela fé, através do grupo de homens, porque ele é uma palavra mais parruda, uma palavra que vai mais na curva mesmo, que pega o homem na curva, que não tem essa questão de soltar palavrinha bonita, aí o pastor fala e acabou, e isso fez bem para mim, eu me tornei um homem melhor. Então, vai voltar agora, sexta-feira. Também tem um grupo de jovens, sábado, jovens e adolescentes aqui na igreja, a partir das 19h30. Você tem um jovem, um adolescente em casa, traga para a igreja, não deixa ocioso aí fora não. Tem muita coisa para fazer aqui na igreja. Aqui tem as coisas santas e também tem a comunhão deles, entendeu? Então é muito importante trazer a criança aqui, e para ela começar também sentir a glória do Senhor desde pequenininho, para quando chegar na maturidade, estar pronto, passar isso para frente. Então é muito, muito importante, você que tem um filho, um adolescente, um jovem, não deixa ele ocioso não, traz ele para a igreja em nome de Jesus. Amém? E agora eu quero falar sobre um momento muito importante na igreja, que representa o amor. Amor e obediência. O dízimo em oferta. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, levanta a mão sim, que o irmão vai levar para você um envelope. É muito importante, irmãos. E você também, que está pela internet, pode pegar pelo Pix da igreja, que é o CNPJ da igreja, 36.012.279.000 ao contrário, 70. Quem quiser dizimar pela chave Pix, vai ficar à vontade também. Dizima, que é muito necessário essa obra de amor. O dízimo e oferta, irmãos, é obra de amor. Nós não vendemos a salvação aqui. Nós não fazemos simonia. O dízimo e oferta é uma obra de obediência e de fé, e de uma maneira de deixar essa porta aberta para alcançar mais vidas. E às vezes você pensa assim, olha, eu não prego, eu não canto, eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas através do dízimo da oferta, você está movendo o coração de Deus,
Então nessa noite, quem quiser dizimar e ofertar, pode ficar à vontade, traga aqui à frente, em nome de Jesus. Sua mão para cá em nome de Jesus. E você que não está dizimando por falta de emprego ou uma dificuldade financeira, nesse momento coloca a mão no teu coração em nome de Jesus. O Senhor vai derramar uma bênção nesse momento. Deus Todo-Poderoso, quero apresentar aqui, Senhor, os dizimistas desta igreja, Senhor, os ofertantes. Deus Todo-Poderoso, sabemos que temos passado dificuldade, mas o Senhor tem provido o socorro, Deus Todo-Poderoso. O Senhor tem sustentado essa obra. Continua sustentando, Deus Todo-Poderoso. Abençoa todas as famílias que aqui, meu Pai, entregaram com amor e com fé. E aqueles, Senhor, que se encontram no momento de dificuldade, Senhor, nós profetizamos, meu Pai, aberturas de portas de emprego, meu Pai. Bênçãos que estão na justiça, sejam abertas, Pai, as portas da vitória, Senhor. Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus dono do ouro da prata. Então eu sei que o Senhor manifesta no meio material, Senhor. Então se manifesta no nosso meio, Senhor. Continua abençoando a Tua igreja, Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Queria chamar as crianças aqui para frente agora, nesse momento. Igreja, estende as mãos para cá. Aqui se encontra o futuro da igreja. Já temos pregador aqui sendo revelado. Já tem pregador e profeta aqui, ó. Mas abençoa as crianças para eles estarem no melhor lugar, que é nos pés do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, aqui está, meu Pai, essas crianças, meu Pai, que é o futuro da igreja, Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, faz na vida deles, meu Pai, algo surpreendente, Senhor, algo novo, vindo do Teu trono, Deus Todo-Poderoso. Abençoa eles, meu Pai, que a Tua palavra entre, Senhor, e produza fruto para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, abençoa, meu Pai, a professora desta noite, Pai, a irmã Kátia. Usa a Tua serva, Senhor, derrama a Tua autoridade, sabedoria, discernimento da Tua parte, Deus Todo-Poderoso. Abençoa, meu Pai, e fortalece, que eles cresçam, meu Pai, em estatura, sabedoria e conhecimento da Tua presença, Senhor. No nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia, igreja. Vamos colocar de pé novamente, vamos fazer mais um momento de adoração. Glorificar esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que tudo pode, o Deus do impossível, o Deus que não há porta que Ele não abra. Não há nada impossível para o nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. Tudo Ele faz, tudo Ele é. O nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é bondoso, o nosso Deus é digno de toda honra, de todo louvor. As misericórdias dele se renovam a cada dia. Mas você precisa se prostrar diante dele. Você precisa entregar verdadeiramente ao Pai. Vamos adorar a igreja.
ao que está sentado no trono e ao seja o louvor ao que está sentado no trono e ao poder, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Cante mais uma vez. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Aleluia. Aplauda o nome de Jesus, igreja. Aplauda
Aplauda o Senhor, querido. Só Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Será que Aleluia. será que você pode dizer isso nesta noite? Diga a Ele, poderoso Deus, diga a Ele nesta noite. Pai, reconhecemos, Pai, o Teu poder, a Tua graça. Reconhecemos nesta noite o Teu favor. Reconhecemos, Pai, que nada somos ou podemos sem que o Senhor haja em nossas vidas e através de cada um de nós. Que nesta noite, Pai, nós possamos compreender esta grandeza, que nesta noite, Pai, nós possamos verdadeiramente reconhecer aquilo que Tu és. Oh Deus, venha sobre as nossas vidas com poder, com graça. Venha sobre as nossas vidas, Pai, derramando da Sua misericórdia, do Seu favor. Precisamos do Senhor, Pai. Precisamos do Teu toque, do Teu auxílio, do Teu socorro. E declaramos nesta noite, mais e mais, que verdadeiramente Tu és um Deus poderoso, maravilhoso. Tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco. E nesta noite sabemos, Pai, que o Senhor já está tocando os corações dos Seus filhos que aqui estão. Nós Te louvamos por isso e Te bendizemos mais uma vez e declaramos a nossa total e real dependência do Senhor. Nós assim, Pai, oramos no nome santo de Jesus. E você vai dar um forte aplauso ao Senhor, querido. Dá um glória aí, querido. Queria te dar a oportunidade. Sai do seu lugar aí, cumprimente aí 2 ou 3 em nome de Jesus. Diga para essa pessoa: que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Amém, queridos? Que bom que você está aqui nesta noite. Amados, antes de a gente compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração, lá no retiro, eu queria fazer um agradecimento aqui. Eu queria agradecer a vinda da igreja de Nova Vida do Interlagos. Eles estiveram aqui semana passada, se não me engano, certo? Porque eu sou ruim de data. E nos abençoaram assim de uma forma tremenda e maravilhosa, por causa da igreja de Nova Vida do Interlagos, na pessoa do pastor Jorge Maressa, posso dizer assim, diácono e missionário Léo. Nós recebemos uma doação aí das câmeras e nós estamos transmitindo a nossa live com uma qualidade ainda melhor. Tudo isso pelo coração generoso dos nossos irmãos lá da Nova Vida do Interlagos, que olharam para cá mais uma vez. A Nova Vida do Interlagos virou assim verdadeiramente uma parceira da gente. Então eu quero agradecer aqui diante de vocês. Eu tenho certeza que o pastor Jorge vai ver essa mensagem, vai ouvir essa mensagem. Eu quero agradecer, pastor Jorge, muito obrigado. Que a igreja Nova Vida do Interlagos cresça e possa superabundar e continuar sendo essa igreja parceira, generosa e amiga conosco aqui do projeto. Não só abençoou a igreja Nova Vida de Janaúba, mas também foi até ali em Montalvânia. Em Montalvânia já tem também live, está transmitindo a sua live nesta noite, nesta hora também. Tudo pela generosidade dos nossos irmãos lá de Brasília, na pessoa do pastor Jorge e demais irmãos. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor pela vida dos nossos irmãos? Que bom! E aí eu quero fazer um apelo a você aqui.
Você, quem tem Instagram, levanta a mão, quem tem YouTube aí e tal, entre lá na página da igreja e faça a sua inscrição, tá bom? E no final você assiste lá novamente, coloca lá o seu comentário, dá lá a sua curtida. Isso é muito importante para nós como igreja. Por exemplo, vou dar um exemplo, a família do pequeno Roger, nosso pregador mirim, a nossa irmã Regina e o irmão Assis nos encontraram aqui através do Instagram, através de uma publicação, para você ver que é importante, nós não podemos virar as costas para a tecnologia, ok? Queridos, nós, há um tempo atrás aí, abrimos uma série de mensagens. Eu acho que você está quase cansado de ouvir esse tema, mas nós iremos continuar falando um pouco sobre ele. Por quê? Porque é muito importante conhecer a Deus, e não apenas conhecer, mas prosseguir em conhecer. A nossa palavra, essa temática, essas mensagens estão baseadas lá no livro de Oséias, no capítulo 6, verso 3. Leia depois com atenção, onde o profeta, sendo usado por Deus, vai advertir o povo e advertir também os líderes daquela época, para que o povo não viesse a perecer por falta de conhecimento de quem? De Deus. Quando nós não conhecemos a Deus na profundidade, na grandeza, na largura que Ele deseja, nós acabamos realmente perecendo. Então, queridos, nós queremos continuar nessa linha, e eu quero dizer algo para vocês aqui nesta noite, como uma palavra de introdução. Não basta você apenas ser apresentado a uma pessoa, não basta chegar aqui, vou me apresentar, Maico, prazer, sou Nilson, que coisa maravilhosa, Maico, olha, não basta essa apresentação, porque somente essa apresentação é algo muito sucinto. Aprender ou conhecer o nome de uma pessoa não quer dizer nada, quase nada. Por exemplo, você sabe qual é o significado do nome Nilson? Quem sabe, levanta a mão. Nem passa pela cabeça de vocês, né? Sabe o que significa? Nada. Não tem significado nenhum. Nilson não tem significado nenhum. Aí eu sou meio chato, comecei a buscar, há uma pequena, assim, uma pequena busca, uma referência muito longe desse nome, que é um nome em inglês chamado Nelson ou Nilson. E esse nome, longe, quer dizer campeão, ou herói, ou aquele que é apaixonado. Ou seja, se eu quisesse jogar confete na minha cabeça, eu poderia dizer muito bem, fazer uma associação com esse nome Nelson, que é um nome em inglês, para dizer que eu sou campeão. Olha que coisa maravilhosa, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas, queridos, o que eu quero dizer para você? Eu sei que os nomes têm a sua importância. Não é à toa que Deus no Antigo Testamento mudou o nome de pessoas, sim ou não? Tem uma expectativa. Eu dei os nomes dos meus filhos, não da minha cabeça. Eu pedi a Deus, e esses nomes realmente estão fazendo assim diferença na vida dos meus filhos. Isso é fato, não estou dizendo que isso não é real. Eu só estou dizendo que apenas o nome talvez não faça tanta diferença. Quer ver? Talvez você concorde comigo. Se você for visitar uma penitenciária, você vai encontrar lá a maioria de quê? João, não é não? José, Moisés, Arão. Você vai encontrar um monte de nomes, o quê? Bíblicos. Ou seja, um nome em si, apesar de ter uma força, não é essencial. E o que é essencial então? Aquilo que está por detrás do nome, a essência, as virtudes disso. Quem está entendendo, diga amém, querido. Então, queridos, as nossas atitudes mostram o que somos, ou quem somos. O nosso dia a dia, o nosso zelo, a nossa retidão, vai mostrar para a sociedade, vai mostrar para os outros e também para Deus, quem nós somos. Então, vale a pena, então, entender isso, vale a pena então buscar essa intimidade, e é por causa disso que nós estamos gastando aí um certo tempo, produzindo uma série de mensagens, para que nós possamos compreender e entender, não apenas o nome de Deus, mas buscarmos a intimidade com Deus, porque quando você busca intimidade, você passa a conhecer mais essa pessoa, sim ou não? Passa sim, beleza? Amém?
Então nós nesta noite iremos comentar e falar aqui alguns atributos de Deus. Nós já falamos dos atributos incomunicáveis de Deus. Você lembra de algum? Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus é um Deus imutável. Lembra que nós falamos sobre isso? E mais outras virtudes de Deus. E hoje nós queremos falar algumas virtudes que são comunicáveis. Ou seja, o que quer dizer isso? Você também precisa buscar, você precisa também ter, você também precisa exercer essas virtudes. Mas, queridos, antes de pontuar a que eu desejo falar com vocês, eu quero lembrar aqui que uma das virtudes de Deus é que Deus é um Deus justo. Não precisa abrir a sua Bíblia, lá em Deuteronômio capítulo 32, verso 4, vai dizer assim: suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça, é justo e reto. Olha o que está escrito em Deuteronômio, provavelmente foi Moisés que escreveu acerca do nosso Deus, acerca de Deus. Então Deus verdadeiramente é justo e reto, é uma virtude dele. Ou seja, você precisa ser o quê? Justo e reto, querido. Se Deus é, e essa virtude é comunicável, você precisa também abraçar isso nesta noite, amém? Outra virtude que eu quero falar aqui, não é a principal, que eu vou gastar tempo, é a misericórdia de Deus. Em Lamentações capítulo 3, verso 22, diz assim as Escrituras: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha que coisa tremenda, aqui a Escritura vai dizer que Deus é misericordioso, e nós sabemos muito bem, mediante as Escrituras, que aquele que sabe exercer misericórdia e não exerce, esse comete pecado, querido. Um atributo comunicável. Deus é um Deus misericordioso. Eu pergunto para você, sem ofender, sem te espetar, mas se você sentir um espetinho, fique tranquilo, não sou eu não, é o Espírito Santo te dando uma espetada aí. Como é que está a sua misericórdia para com os outros? Você é aquele que aponta o dedo, ou você é aquele que estende a mão para o necessitado? Porque, queridos, apontar o dedo é fácil demais, sim ou não? Eu podia aproveitar da minha posição aqui nesse púlpito e podia apontar o dedo para cada um, dizendo: vocês são pecadores, vocês são pessoas injustas, vocês não têm misericórdia. Mas eu não posso fazer isso, sabe por causa de quê, querido? Porque eu também sou, querido. Eu sou pecador, querido, igual você, talvez até mais do que você. Porque a palavra de Deus diz que quanto mais você conhece as Escrituras, mais você será o quê? Cobrado, querido. Quanto mais nós nos debruçamos para conhecer a Deus, quanto mais nós nos já chegamos a Ele, mais Ele se revela, mais expectativa gera no coração de Deus em relação a mim e a você, querido. Isso tem que ser levado a sério, querido. Eu tento levar isso muito a sério, eu tento. Eu sei que é difícil. Outra misericórdia aqui, que não é a que eu quero falar, é a paciência. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 9, diz assim as Escrituras: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, Ele é, presta atenção, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Querido, a paciência de Deus é a longanimidade dele, e o texto vai dizer aqui, Pedro vai dizer aqui, disse, melhor dizendo, que ele é paciente porque deseja que nós venhamos a nos arrepender, ou seja, para que eu e você não venhamos a perecer. E aí eu entendo porque Jesus não voltou ainda, querido. Não é porque Ele está ocupado não, querido.
É porque Ele é paciente, porque Ele é misericordioso. Ele sabe que nós precisamos desse tempo. Ele sabe, entre aspas, que alguns ainda não estão prontos. Ele sabe que alguns ainda precisam de ouvir a palavra de Deus. Ele sabe que alguns necessitam de um amparo, de um socorro, de uma libertação, de um livramento. Ele sabe. E aí Ele usa essa virtude tremenda e maravilhosa que Pedro destaca em uma das suas cartas, que Deus é. Ele é paciente. Aí eu te pergunto, como é que está a sua paciência, querido? Querido, eu sou uma pessoa impaciente. Eu costumo dizer lá em casa que eu não tenho nem pavio. Pensa num cara que estoura por qualquer coisa. Deus está me tratando. E você sabe muito bem como é que Deus trata quando você tem uma deficiência. Ele coloca mais o quê? Provações, querido. E aí aparece cada coisa diante de mim que eu fico, Senhor, Tu sabes que eu não estou aguentando. Eu sou parecido com facas Tramontina, querido. Você falou um negócio, já vem aquele negócio na minha cabeça assim. Aí eu fico dizendo assim, não, mas eu sou filho de Deus, eu tenho que ser paciente, eu não posso falar um negócio desse. Aí eu peço perdão, mas tem hora que estoura, tá bom, gente? Que toda panela de pressão tem uma válvula, quando tem muita pressão, estoura. Mas Deus tem trabalhado comigo. Outra virtude que a palavra de Deus nos mostra que Deus tem e comunica a nós é a santidade. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 16, diz assim: sejam santos, porque eu sou santo. E essa palavra santo é uma palavra desafiadora. Por quê? Porque nós vivemos num tempo onde santidade virou balela, onde santidade dentro da igreja virou até um clichê, virou o quê? Uma coisa relativizada. Nós não podemos passar pano para o pecado, não. Como eu sempre falei aqui na igreja, vou falar até Jesus mandar eu parar. Pecado você faz o quê? Abandona. Deus não vai tirar o pecado, querido. Ele vai pedir para que você abandone. Lembra lá do caso de Caim e Abel? Quando Deus chama Caim, certo? Caim matou Abel, correto? E o que Deus falou para Caim? Caim, o pecado jaz à porta, cabe você dominar. O que Deus está falando para Caim? Eu não vou dominar aquilo que é para você fazer. Quem tem que abrir mão do pecado, querido, somos nós. Deus já deu o livramento, sabe qual é? Aceita Jesus, querido. Deixa o Espírito Santo habitar no seu coração. Aí você vai ser fortificado, você vai ser realmente sustentado, alimentado. É por causa disso que esta igreja preza tanto pelo estudo da palavra de Deus. Sexta-feira, você que é homem, em nome de Jesus, venha. Eu estou doido para te dar uma sapecada. Nós vamos falar coisas de homem, e bom de homem que não precisa ficar medindo palavras. A gente dá tapa na cara e depois está ali tomando café, vira amigo. O homem tem isso, querido. O homem dá uns tapas um no outro e depois, e aí, o Cruzeiro e o Atlético, está tudo jóia, vamos embora, vamos para cima. É assim que funciona. Outra situação que eu queria compartilhar é a virtude da verdade. Deus é verdadeiro. Em João capítulo 8, verso 32, nós sabemos muito bem: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Querido, quem conhece Cristo e fica algemado pelo pecado, na verdade não conheceu ainda Cristo. Por quê? Porque Ele quebra todo jugo, Ele espedaça, Ele quebra os grilhões que nos aprisionam ao pecado. Agora pecado vira o quê? Um erro, o pecado agora vira um tropeço. Nós não maquinamos mais o mal, nós não gastamos tempo buscando o mal. Quantos estão entendendo? Diga amém, querido. E aí, querida, a última aqui, antes de entrar na palavra, é a paz. Em João capítulo 14, verso 27, Jesus disse assim, preste atenção: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Ou seja, a paz de Cristo não é a paz que o mundo dá. A paz dele é transcendental, é sobrenatural. E por que é? É porque no meio das nossas lutas, no meio das nossas pelejas, no meio das nossas batalhas, nós conseguimos manter a paz, porque ele nos sustenta. Por quê? Porque ele vai tirar do nosso meio o medo. Quantos estão entendendo? Diga amém nesta noite, querido.
Dito isso, eu queria que você pegasse a sua Bíblia, por favor, ou acessasse, porque há uma virtude acima de todas essas, querido. E nós sabemos muito bem, quando eu disser o endereço aqui, você vai compreender. Abra comigo em 1 Coríntios, no capítulo 13, a partir do verso 1, quem achou e se pode, fique de pé, por favor, vamos fazer a leitura. 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim na minha versão: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas, quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos no espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior deles é o amor. Feche seus olhos, permaneça com seu coração aberto. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado por esta noite, por esta oportunidade. Sabemos, Pai, que essa virtude, Pai, do Senhor, é uma virtude comunicável. Por isso eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, que haja sobre cada um de nós um derramar do seu amor e da sua graça, que possamos compreender, Pai, nesta noite, que verdadeiramente Tu és um Deus de amor, que verdadeiramente o Senhor é amor. E por isso eu te peço em nome de Jesus, que não haja barreiras, não haja impedimento, para que o Teu amor possa superabundar sobre as nossas vidas. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Senta um pouquinho. Amados, a carta de Paulo à igreja de Corinto é uma carta complicada e difícil. Era uma igreja que eu posso dizer, entre aspas aqui, pelo amor de Deus, rebelde. Uma igreja difícil, que tinha N problemas. Muitos problemas aquela igreja tinha. Mas o que eu acho interessante de Paulo é que, apesar daqueles problemas, ele não desistiu daqueles irmãos. Ele entendeu que havia sim uma possibilidade de Deus atuar no coração de cada um deles. E Paulo gastou tempo, não apenas orando, mas também escrevendo. Paulo escreve essa carta na sua segunda viagem, e escreve com certeza com um coração cheio de misericórdia, cheio de paciência. Lembra das virtudes que eu falei antes? Cheio de bondade, porque Paulo conhecia muito bem o Deus que nós adoramos. E Paulo não conhecia apenas o nome, vamos dizer assim, mas Paulo conhecia pela intimidade que ele tinha com Deus. Não foi à toa que o chamado de Paulo, o encontro de Paulo,
foi num caminho, e foi no meio de um caminho que Paulo encontrou com Cristo, querido. Hoje é o dia que você vai se encontrar com Cristo, querido. Hoje é o dia que Ele marcou esse encontro com você. Sabe para quê? Para dizer que Ele te ama, querido. Porque Ele é amor. Ele é amor. Eu jamais vou parar de dizer para vocês, João 3,17, porquanto Deus enviou Jesus, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, querido. Jesus não veio tacar na nossa cara o nosso pecado, Ele veio demonstrar o amor do Pai para com cada um de nós, querido. E Paulo entendia muito bem desse amor, tanto que ele escreve, olha o que diz o verso 1, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como um símbolo, ou sino que retine. Querido, não adianta fazer barulho, não adianta chamar atenção, se não tiver amor, querido. Não adianta eu aqui rodopiar, não adianta aqui tentar chamar a atenção de Deus, se eu não tiver amor. E nós estamos vivendo um tempo onde o amor está o quê? Está se esfriando, querido. Eu acho interessante que a pessoa se arruma, vem para a igreja, e aqui é o lugar ideal para isso. Não estou dizendo que você não deva fazer isso, querido, mas se Deus te usa aqui, com autoridade e com graça, se Deus te enche aqui, deixa Ele te encher no seu trabalho, querido. Quem nunca teve uma experiência, eu já tive uma experiência de eu estar no meu trabalho adorando ao Senhor, louvando o nome do Senhor, e o Espírito Santo veio e superabundou, querido, e eu não conseguia me conter, e a alegria de Deus foi tomando conta do meu coração, enchendo a minha boca, e eu comecei a fazer aquilo que nós, como pentecostais, sabemos muito bem fazer, que é adorar ao Senhor, seja com línguas estranhas, seja com línguas angelicais, a nomenclatura não importa, o importante é que Deus vai nos enchendo, vai nos tomando, a alegria dele vem, e é difícil se conter. E não foi uma ou duas vezes que aconteceu isso comigo, e os meus amigos, Nilson, o que você estava fazendo ali? E eu virava para eles, eu estava adorando o meu Deus, querido. Ele estava comigo ali, porque Ele me ama, querido. Você pode fazer o barulho que você quiser, mas se não tiver amor, não adianta nada, será apenas um barulho. Quando estão entendendo, diga amém, querido. O verso 2 nos chama a atenção e diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O que Paulo estava dizendo? Olha, não adianta ter dons, não adianta ter conhecimento, nem uma fé digna de ser invejada, se não tiver amor, querido. Aí as pessoas buscam, as pessoas têm, mas não compartilham, querido. Desculpa eu falar, se Deus tem te dado coisas, se Deus tem te dado dons, se Deus tem te dado conhecimento, se Deus tem te dado fé, é para você compartilhar, e quando você compartilha, você demonstra para aquela pessoa que você a ama, e que Deus a ama também. Os dons não são nossos, é dele, é para edificação, é para que o amor dele seja conhecido, querido. Aí eu te pergunto, alguns falam assim, poxa pastor, eu queria tanto falar em línguas, aí eu pergunto, para quê, querido? Uai, para quê? Para quê? É para você se aparecer? Ou é para você edificar a igreja?
é para edificar o seu lar, estou contigo, é para edificar o nome de Deus, estou com você, é para cooperar onde Deus te enviar, estou contigo. Mas as pessoas estão buscando, às vezes, mais para aparecer do que para se comprometer. Eu digo aqui com tranquilidade, Deus jamais vai te dar algo se você não deseja usar no reino de Deus. Eu já contei uma história aqui, vou contar de novo. Certa vez eu estava no meu trabalho, uma jovem entrou e falou assim: Nilson, eu sei que você é crente em Jesus. Eu falei: sou eu, pode falar. Ora, porque eu estou querendo engravidar. Há muito tempo, estou conversando com meu marido e a gente não consegue engravidar. E eu falei com ela: fica tranquila, eu vou orar. E eu orei, querido. E o que Deus fez? Respondeu. E Deus falou assim: pode falar com ela, que essa semana ainda ela vai receber, semana que vem ela vai receber a notícia que ela vai estar grávida. Aí eu pergunto para você, você falou para ela? Não, né? Eu também não falei não, querido. E eu fiz como todo crente, pedi uma prova, uma contraprova, outra contraprova, mais uma prova daqui, uma prova de lá. E Deus sempre testificando: fala para ela, fala para ela, fala para ela. Passou uma semana, essa jovem entrou dentro do lugar onde eu trabalhava, feliz, com um sorriso de canto a canto. E ela chegou para mim: Nilson, estou maravilhada com Deus. Falei: por quê? Porque eu estou grávida. E naquela hora o Espírito Santo falou assim: está vendo? Você não acreditou em mim. E para, entre aspas, para servir de dor no meu coração, uma outra pessoa que professa uma outra fé, que não tem nada a ver com Deus, foi o instrumento que falou com ela. E Deus falou comigo assim: você não permitiu que o meu nome fosse glorificado. Se você fizer isso de novo, eu vou tirar isso de você. Para que você quer, se você não usa e não me obedece? Para que você quer dom, querido, se você não obedece? Se você não se coloca à disposição de Deus? Deus vai te dar quando você realmente tiver o coração fincado no reino de Deus, dizendo para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim, querido. E eu não estou falando de salvação, querido. Salvação é meramente o entendimento, o conhecimento daquilo que Deus fez através de Cristo por você. É o aceitar do agir dele na sua vida. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de crescimento, de aperfeiçoamento. Eu estou falando de uma igreja sendo edificada. Eu estou falando do nome de Deus ser exaltado e conhecido nos confins da terra, querido. Quantos estão entendendo? Diga amém. O verso 3 vai dizer assim: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Paulo estava dizendo para os nossos irmãos lá na cidade de Corinto, naquela época: olha, não adianta ser generosos, não adianta nem você se sacrificar, dando a sua própria vida, se vocês não tiverem amor. Querido, se você entregar o dízimo e a sua oferta aqui, sem amor, como o Maicon falou, não adianta nada, querido. A palavra de Deus diz que nós temos que ofertar e dizimar com o quê? Com alegria, querido. Eu fico maravilhado quando eu vejo as igrejas lá na África, o momento de ofertório, eles vêm pulando. Quem já viu isso, levanta a mão em nome de Jesus. Querido, dá vontade de fazer isso aqui um dia, vim pulando assim, tal, e, poxa, eu fico maravilhado. Aqui no Brasil talvez teria até escândalo. É alegria, é amor, é entendimento. Eu sou generoso porque eu compreendi o amor de Deus. Eu contribuo na obra porque Ele me favoreceu, Ele me amou primeiro. Não foi você que amou Ele, foi Ele que te amou primeiro. E esse amor é tão constrangedor que te trouxe para perto dEle, querido. E agora eu faço não para receber, eu faço porque eu já recebi o grande amor dEle. Era para eu ir para o inferno, mas Ele aponta para o céu e diz para mim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, querido. Eu e você éramos o ladrão da cruz, querido. Qual o ladrão que você é? Desculpa, pelo amor de Deus, sem ofensa.
Um reconheceu que Jesus era o Messias. O outro zombou, querido. Nós zombamos de Cristo quando não aceitamos o amor dele. Um amor de graça, querido. De graça, querido. Ninguém teria dinheiro para pagar. Mas, queridos, Paulo então aqui dá uma aula, Paulo aqui, desculpa a expressão, mas ele arrebenta, mostrando para eles. Aí a partir do verso 4, Paulo ele vai dizer o que é e o que não é amor. Quantos querem saber aqui o que é e não é amor? Levanta a mão assim, dá um amém aí. Eu quero saber o que é amor e o que não é amor. E Paulo começa a nos ensinar. E ele começa no versículo 4 dizendo: o amor é paciente e bondoso. Você tem sido bom, querido? Aí Paulo continua dizendo aqui, agora na outra linha: o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Querido, está faltando muita humildade hoje em dia. O cara consegue pegar o microfone, às vezes prega até bem, e o orgulho, a vaidade já vem, e consome aquela pessoa. Em vez dele diminuir, ele cresce, querido. Não, eu sou pregador mesmo. Querido, nós não somos nada, nada. Quem pode acrescentar um dia na sua própria vida? Lembra de Jó? Quando Deus disse para ele: quem é você, querido? Aonde você estava quando eu fazia todas as coisas, querido? Jó pisou ali um pouquinho, mas para ele não pisar, Deus interferiu antes, querido. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, que antes quando a gente estiver prestes a cair numa armadilha dessa, que Ele possa nos puxar de volta à presença dEle, e que nós possamos ser humildes. Eu entendo que tem muita gente com enfermidade e não é curada. Sabe por causa de quê? Para ficar humilde, querido. Tem gente que tem a tribulação dia após dia, sim ou não? Tem dia que é até dobrada, querido, vem 2, 3, 4, aí a pessoa pergunta assim: mas o que está acontecendo? É para você ficar humilde, querido, é para você ficar quietinho, é para você buscar a Deus. Mas tem gente que é tão difícil, que a tribulação vem, as dificuldades vêm, e ela não se curva, é de dura cerviz, como diz a palavra de Deus. A gente vê quando fala assim: feche seus olhos, curve a sua cabeça, dobre a cerviz. E a pessoa fica assim, querido. Só a graça de Jesus, querido. E aí Paulo vai dizer no verso 5: o amor não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Será que você é uma pessoa inconveniente, querido? Será que você só busca os seus interesses? Lá na minha terra tem um ditado que eu acho que eu não vou lembrar, mas só Jesus agora. Diz que o pirão é pouco, a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Quem já ouviu esse ditado? É isso mesmo, meu amor? A farinha é pouca, então o meu pirão primeiro. O que ele está dizendo esse ditado? Tem pouca comida, então é primeiro para mim, querido. Cara, gente, é uma coisa impressionante. Desculpa eu falar aqui, não é desabafo não. Como tem crente mal educado, querido. Certa vez eu fui num aniversário, querido, o pessoal não conseguia sair da copa. Desculpa eu falar isso. Não conseguia sair da copa com o material, porque o pessoal já pulava. Eu fiquei, misericórdia, por isso que os glutões não entrarão no reino de Deus, querido. Não espera nem chegar à mesa. Desculpa eu falar isso. Eu não sei se você já teve já passou por isso. Eu já passei, achei muito feio. Deu vontade de levantar e ir embora. No versículo 6 diz assim: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Será que nós estamos vivendo um tempo de injustiça, querido? Não estou falando de política.
Deixa eu te pedir algo nesta noite. Comece a orar por justiça de Deus, não as dos homens. As dos homens são falhas, mas a de Deus, ela sim, ela é justa, ela é reta, e sempre vem no tempo certo. Aí Paulo continua dizendo no versículo 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Qual é a palavra que chama mais atenção nesse versículo 7? É tudo. Você tem sofrido, você tem crido, você tem esperado, você tem suportado. E essa palavra suporte é interessante, dá a ideia de aturar, não é aturar uma pessoa chata não, querido. Tudo suporta é aquele que aguenta, aquele que sustenta, aquele que leva a carga do outro. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo que nós amamos, que entendemos o grande amor de Deus. E hoje eu vejo pessoas que mudam até de calçada para não encontrar com o irmão, para não ajudar, querido. Que não está pronto a suportar, a sofrer. Acabou a empatia, querido. Só a graça de Jesus. Aí no verso 8, Paulo vai dizer, o amor jamais acaba. Havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, querido. O amor está acima de tudo isso, querido. E qual o amor que está refletido aqui? É o amor sacrificial, o amor ágape de Deus. É esse amor que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo que esse amor verdadeiramente faz a diferença. E os irmãos de Corinto estavam o quê? Valorizando mais os dons, as coisas, esquecendo da melhor e da maior, que era o amor. Por isso que Paulo destaca, olha, de tudo isso aí, acima disso aí está o amor de Deus. E nós sabemos que o amor de Deus foi entregue, entre aspas, nas nossas mãos, através de Cristo Jesus. Todos nós sabemos de cor, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, faltou palavra, querido. Deus amou o mundo não tem palavra, de tal maneira, que deu seu único filho. C.S. Lewis disse certa vez sobre o amor faz coisas que a obrigação não é capaz de fazer. Olha, um homem de Deus, um teólogo diz, o amor faz coisas que a obrigação não é capaz de fazer. Por quê? Porque o amor vai além da nossa obrigação. O amor não é um amor mediano, mas é um amor sobrenatural, vai além. Eu sei o que eu devo fazer, mas quando eu amo alguém, eu vou além. E não tem coisa mais edificante de você ver nos olhos da pessoa, que às vezes não esperava nada, ou esperava muito pouco, e recebe mais do que é devido. Querido, nós recebemos mais do que é devido, porque Deus não deu o que sobrou, Deus deu tudo o que Ele tinha, deu Jesus. Como eu costumo dizer, Deus não tinha 10, 15, 20 filhos e pegou o pior. Não, Deus não mandou um primo, Deus não mandou, sei lá, o que for, não. Ele mandou o seu único filho para nos salvar. Santo Agostinho disse certa vez, a medida do amor é amar sem medidas. Entendeu? A medida do amor, quer medir amor? É amar sem medidas, querido. Como é que está o seu amor, querido? Você tem amado o próximo sem medidas? Sem medidas é o quê? Sem reservas. Nós estamos vivendo um tempo onde nós estipulamos até onde nós iremos amar. É aquele amor tipo assim, eu só vou te amar se você me der alguma coisa, querido. Eu te amo, você me ama e nós estamos bem na fita. Não, querido. Não é à toa que Jesus falou assim, ame o seu inimigo. Quem já amou o inimigo aqui, diga um amém bem forte. Ó, 2, 3 só, querido. Só 2, 3. Eu pensei que eu vi só uns meio.
Amar quem te ama é fácil, querido. Agora, amar quem te ofende, amar quem te trata mal, amar aquele que deseja o seu mal, querido. Querido, eu estou orando por uns 4 aí, que só a graça de Jesus, que a oração vem aqui, eu sei que eu tenho que falar, mas aí tem que sair, querido. Sendo sincero, dava vontade até de maldizer. Mas Deus falou assim: que amor é esse que você tem? Seu amor tem que ser extraordinário. Você não tem que andar na terra, você tem que andar no céu, querido. Se você andar na terra, você não ama ninguém, querido. Agora, quando você anda no céu e busca as coisas do céu, aí sim você tem a capacidade de amar as pessoas. Amém? Lá em Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 29, não precisa abrir a sua Bíblia, Jesus, ele é questionado pelos fariseus. E qual era o questionamento que ele recebe? Ele recebe o questionamento de qual era o maior mandamento da lei. E o interessante é que nos versículos anteriores, Jesus já tinha dado uma sapecada nos saduceus. Pegou os saduceus, porque os saduceus eram um grupo religioso que não acreditava na ressurreição. E eles fizeram a pergunta para Jesus: Jesus, um cara aí uma mulher tem, a mulher casou com um cara, e eles não tiveram filho, esse cara morreu, aí a lei diz que ele tem que casar com o irmão, e isso aconteceu 7 vezes, e aí, quando houver ressurreição, essa mulher vai ser marido de quem? Aí Jesus dá uma sapecada neles: olha, vocês não sabem nada da lei, da palavra de Deus, nem do poder. Você sabe que nessa época ninguém vai casar, nem se dar em casamento. E Jesus foi cortando eles, faca tramontina, querido, faca tramontina neles, até chegar nesse texto, onde agora não mais os saduceus, mas os fariseus vão questionar Jesus, perguntando sobre o maior mandamento. E aí Jesus responde, eu sei que você sabe, mas eu quero ler aqui, a partir do verso 37 de Mateus 22, Jesus responde a eles dizendo: ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento, e o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Querido, que amor você tem aí? Mais uma vez, a palavra depois de amor é toda, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, o seu ser inteiro, querido, precisa amar a Deus. Mas nós estamos vivendo um tempo onde nós amamos a Deus com reservas, querido. Eu faço tudo para Deus, só não ajudo financeiramente. Deus me entende? Entende. Ele entende que você não entendeu nada do amor dele. Eu amo a Deus, mas eu não vou me envolver em ministério nenhum. Deixa as irmãs cuidar lá das crianças. Desculpa te falar, não quero te ofender. Querido, saia do banco e se envolva no reino de Deus, querido. Compartilhe o peso uns com os outros. Quantos estão entendendo? Digo amém, queridos. O amor, querido, é a chave para todas as coisas. Quando nós amamos Deus verdadeiramente, nós somos capazes de perdoar pessoas. E por que as pessoas estão tão doentes hoje em dia? Eu não estou falando de doença física não, querido. Doença física tem remédio. Até pode, porque tem as doenças psicossomáticas. Mas vamos falar da alma, querido. Porque tem tantas pessoas doentes na alma. Desculpa falar aqui, perdão. Porque não entenderam o amor de Deus. Eu quero encerrar. Já pode até vir para cá o pessoal do louvor. Lendo com vocês um texto que eu li lá no retiro. Quando estava no retiro, levanta a mão aqui. Foi bênção, não foi não? Isso, foi não, Mike? Foi
céu na terra, querido. Interessante que Deus falou assim, não programe nada, porque eu já tenho programado para vocês. E Deus tomou irmão e irmãs e foi bênção pura. Mas na ousadia, no segundo dia, eu li o texto, eu queria ler para vocês. 1 João, no capítulo 4. Preste atenção, por favor. Se você não lembrar de nada nesta noite, lembre, por favor, deste texto. E eu vou ler o texto porque para você não sair daqui dizendo que eu inventei coisas. Porque é a palavra de Deus. E se você ama Deus, você ama a palavra dele. E a palavra dele é viva e eficaz. Na medida que você dá vazão, na medida que você acolhe, que você recebe. Por isso na hora de ler o texto, eu quero pedir a você, abra o coração nesta noite. Ouça essas palavras como se fosse Deus falando com você. É Deus falando com você. Diz assim, 1 João, o discípulo amor, ou discípulo amado. Ele começa dizendo, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso manifestou o amor de Deus em nós. Tem a ver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para viver no meio dele. Nisso consiste o amor. Não em nós tenhamos amado a Deus, mas em Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Presta atenção, Deus está falando com você nesta noite. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele permanece em nós pelo fato de termos dado o Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Diz o amor é aperfeiçoado em nós para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, e se alguém disser, ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão, querido. Não são minhas palavras, é a palavra de Deus. Isso envolve perdão, querido. Feche seus olhos, por favor. Queridos, com os olhos fechados, ouçam. Eu tenho certeza que você deseja o perdão de Deus. Eu desejo o perdão de Deus. E Ele, nesta noite,
Ele te perdoa e me perdoa mais uma vez. Mas Ele nos perdoa para que a gente possa perdoar os outros. Porque da mesma forma que nós perdoamos, nós seremos perdoados. Não saia daqui sem levar essa palavra no seu coração. Porque nesta noite Deus está dizendo: eu amo você, eu desejo ter uma intimidade com você. Eu te trouxe aqui nesta noite para você ouvir a minha voz. Não foi a voz deste homem, não. Você está aqui nesta noite porque eu desejei falar contigo. Eu desejei compartilhar mais uma vez do meu amor e da minha graça. Mas é preciso receber este amor. Com os olhos fechados, sentados. Coloque a mão no seu coração se você deseja, se você compreendeu, se você deseja o perdão de Deus e deseja também perdoar. Ei, é difícil perdoar, não é fácil, por isso que precisa da intervenção dEle. É por isso que você precisa compreender o grande amor de Deus. Quebra o jugo nesta noite. Permita que Ele faça essa transformação em você. Desculpa eu falar, mas seja sincero com Deus. Não é comigo não, com Ele, com aquele que vive e reina. Porque os homens vão te decepcionar, mas Deus jamais. O que Ele deseja nesta noite é uma oportunidade de tocar o seu coração, de demonstrar o poder restaurador. O que Ele deseja é que você saia daqui com o nome escrito no livro da vida. Mas para isso é preciso que você dê um passo, e esse passo está justamente em colocar a mão no seu coração. Não vou te chamar aqui à frente, querido. Pai, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso desse amor que eu acabei de falar aqui. Eu necessito, Pai, todos os dias, a todo momento, porque muitas das vezes a minha carne fala mais alto do que o Senhor. E eu sei, Pai, que para calar a minha carne, eu preciso buscar as coisas do alto. Eu preciso buscar a Tua presença. Eu preciso buscar a Tua palavra. Eu preciso mortificar a minha carne com jejum. Porque o jejum não muda o Senhor, mas muda a nós. Por isso nesta noite, Pai, eu tenho convicção plena que eu preciso do Teu perdão, e estou disposto a perdoar quem for, Pai. Eu estou disposto a liberar o perdão, porque uma vez conhecendo o Seu amor, esse amor nos constrange. Esse amor precisa ser compartilhado, e nós desejamos sim. Por isso nesta hora, Pai, todos aqueles que colocaram as mãos sobre o coração, que o Senhor derrame deste amor, Pai, dessa virtude comunicável, que não pode parar em mim, não, tem que ultrapassar as barreiras. Que este amor possa, Senhor, nesta noite, quebrar todos os grilhões. Nesta noite, como igreja do Senhor, mediante a autoridade do nome de Jesus, nós desfazemos todas as obras do inimigo sobre a vida dos Teus filhos que aqui estão. Aqueles que estão ouvindo ouvirão. Todas as cadeias serão quebradas em nome de Jesus, porque não existe nome acima do Teu nome, não existe poder maior que o Seu, não existe amor maior que o Seu, Pai. Quebra os grilhões,
coloque em liberdade o cativo, porque só assim poderemos dizer que somos livres em Cristo Jesus. Louvado, Pai, exaltado seja o Senhor, bendito és Tu nesta noite. Nós assim oramos, no nome santo de Jesus. Fiquemos de pé, queridos, vamos adorar o Senhor. Enquanto a canção, há tempo de você pedir perdão. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser. Cante, querido. No fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me pra o Teu lado espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Face a face, quero ver-Te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em Teu querer, meus dias viverei no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me pra o Teu lado espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do
Você pode dizer um glória a Deus, querido. Você pode aplaudir o nome do Senhor nesta noite. Por favor, mais uma vez, feche seus olhos, já estamos encerrando. Nesta noite eu quero te dizer, em nome de Jesus, Ele te ama, querido. Ele te ama. Não por aquilo que você pode oferecer. Ele te ama porque Ele decidiu te amar. Ele decidiu se entregar. Não deixe que o inimigo fique falando coisas a você. Você não é do inimigo, você é dele. Porque o inimigo não te ama, querido. O inimigo quer a sua morte, mas Deus tem vida e vida em abundância. Que nesta noite você possa ter ouvido o Espírito Santo de Deus falar contigo. Com os olhos fechados, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta noite. Obrigado, Pai, por ter compreendido mais um pouquinho do Senhor. Não queremos, Pai, apenas, entre aspas, conhecer o Teu nome. Nós queremos andar contigo, prosseguir em andar. Por isso, Senhor, venha nos ajudar, Senhor. Continue conosco. Agora, nos leve em paz para os nossos lares. Que tenhamos, Pai, uma semana abençoada. Que possamos, mediante ao Teu amor, compartilhar desta mensagem, Pai, aos corações das pessoas que estão sedentas. Que possamos exercer o amor, que tudo sofre, que tudo pode, que tudo espera. Muito obrigado pelos Teus filhos que se reúnem aqui. Estenda a sua mão, querido. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas hoje, sempre. Todo o povo de Deus diga. Quem diz amém, cumprimenta alguém, querido. Cumprimenta essa pessoa que está do seu lado. Você que nos assiste pela internet, que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Até a próxima.